que então esteja chamando de mediatização. São essas articulações, né, como nós vamos ver adiante. Ele vai falar também que nós vivemos sempre num processo de relações interdiscursivas. Aliás, a ideia de interdiscursiva que ele traz de Foucault, que ele traz de Piaget, enfim, dos autores que vão trabalhar com a ideia do discurso, né, é algo também importante. E lá, no livro, agora, Fragmentos do Tecido, no livro mais recente, o Verón vai dizer que, tanto entre as condições de produção quanto entre as relações de reconhecimentos de um discurso, a recepção de um discurso, reconhecimento é um termo que usa bastante, produção e reconhecimento, para quem trabalha com Verón, existem sempre outros discursos. E que são esses outros discursos que estão para além, né, do discurso da mídia, para além, né, daquela mensagem que eu estou a ler. É nesse sentido que ele vai dizer que, então, que um texto sempre admite uma pluralidade de leituras. Esse texto, quando experimenta novas leituras, ele se torna um outro texto. Não é? Ainda com Verón, gostaria de pensar já num texto que ele publica em 97, ele vai, na revista da Fatos, Diálogos da Comunicação, ele vai dizer então, ele vai fazer um mapeamento desse conceito. Esse é um texto interessante, acho que para estudar, né? Ele chama de Esquema para uma Análise da Mediatização. Nesse texto, Verón vai nos refletir primeiro sobre o avanço das tecnologias, mas a partir desse avanço tecnológico, esse autor, aliás, um autor argentino, né, que não fez essa colocação inicial, ele então vai dizer que a partir desse processo de intensa conexão, né, que é o nosso termo aqui do evento, né, a comunicação midiática gera um processo de mediatização das sociedades industriais, ou da sociedade urbana que vivemos. Esse, para Verón, né, é o contexto da mediatização, né, onde a influência desses meios acaba alterando o funcionamento da própria sociedade. Eu estou trazendo esses fragmentos de leitura para vocês, para a gente pensar um pouquinho logo adiante, como é que se dá então esse jogo entre sociedade e mídia? O que é essa tal mediatização que nós falamos lá no início? Enfim, para o Verón, o termo mediatização não designa outra coisa, senão que hoje vivemos uma mudança nas sociedades pós-industriais. Isso ele estava falando, gente, há 21 anos atrás. O primeiro texto, mais tempo que isso até, né? Um segundo autor, que acho que o Verón é bastante conhecido, esse outro autor, um dinamarquês, né? Que Riavart, ele tem trabalhado uma modulação enfatizada, algo que é muito caro para este evento, eu diria até para o próprio PPG de vocês, porque ele vai deslocar a ideia, né, da mediatização do âmbito macro para o âmbito das instituições, para o âmbito das relações do cotidiano. Em alguns momentos ele traz exatamente isso nos textos dele. Ele vai dizer que hoje experimentamos uma mediatização intensificada da cultura e da sociedade que não está limitada ao domínio da formação da opinião pública, veja, mas que atravessa quase toda a instituição social e cultural. Esse é o deslocamento que Riavart vai fazer. Devido ao próprio processo de mediatização, uma teoria da influência da mídia em mudanças estruturais da cultura e da sociedade não pode estar restrita apenas às esferas públicas e políticas. Claro, política também se dá no espaço miúdo, né, cotidiano, mas aqui eu creio que o desenvolvimento e reflexão desse autor, que inclusive tem sido publicado agora em português, recentemente já há 3 anos, um texto na revista Matriz, né, que nos ajuda a conhecer um pouco um outro recorte sobre mediatização. Nesse sentido, ele vai dizer
A mitização diz respeito às transformações estruturais de longa duração na relação entre mídia e outras esferas sociais. E aqui insisto, ele está trabalhando mesmo com essas outras esferas que se dão num plano dessas micro-instituições, né, e articulações da sociedade. Nas várias relações ele vai falar dos indivíduos, das organizações. E essa perspectiva que ele vai trazer, então, institucional, né, vai, ao que ele aponta, trazer a discussão da mediatização para um nível mediano, para um plano intermediário, né, das relações sociais e culturais. Para ele, né, já não dá para a gente pensar a mediatização como uma colonização, né, da sociedade pela mídia. A mídia vai sim criando uma certa interdependência com a sociedade. A mídia surge como uma força institucional, diz ele, e ao mesmo tempo em que se integra ao mundo cotidiano de outros espaços de sociedade. Eu estou lendo fragmentos do próprio texto dele. Tá? O que é isso? Que ela vai se integrar a esses espaços da sociedade. E nesse sentido, os meios de comunicação tanto conectam com as partes individuais da sociedade mais ampla, quanto estão situados dentro de unidades menores da sociedade. Eu estou insistindo, porque fiz vários recortes sobre essa dimensão, né, dessas unidades menores, desses âmbitos do dia a dia, do cotidiano. Pode ser. O terceiro autor que eu trago, esse já bem conhecido de todos nós, né, é o professor José Luiz Braga, lá da Unicinos. O livro dele, A Sociedade Enfrenta Sua Mídia, eu acho que ficou bastante já assimilado como um livro de referência para os debates sobre mediatização, os outros textos que ele tem publicado em eventos, enfim, artigos. Né? Ele vai dizer, então, que para além das instâncias de emissão e recepção, acho que todo mundo conhece esse conceito, não a maioria conhece, vou talvez focar um pouquinho, até para a gente entender. O que o José Luiz Braga vai dizer que, para além das instâncias de emissão e de recepção, existe um terceiro setor, um terceiro sistema, que ele vai descrever, que é o sistema de circulação, né, dos sentidos na sociedade. Portanto, a mediatização é esse terceiro sistema. Quando a gente pensa, às vezes, em mediatização, talvez o próprio termo nos remeta a pensar algo que foi transportado pela mídia. Mas não, aqui ele vai falar, não, a mediatização é algo que acontece depois, né, de um processo de produção, de recepção. É a circulação, uma terceira instância, um terceiro momento, que ele vai chamar, então, de um sistema de interações sociais sobre a mídia, ou um sistema de resposta social. Eu sei que para alguns é uma leitura já conhecida, mas talvez para outros esse conceito mereça ali uma atenção. A ideia desse terceiro setor, sistema, né, de processos midiáticos na sociedade, ele vai completar, diz o Braga, na processualidade da mediatização. Okay? Então, a mediatização, que ele vai chamar de um processo longo, estendido, meio disperso na sociedade, ele usa os termos diferido, longo e difuso, né, entranhado na sociedade, ele vai dizer que esse é um processo, né, no qual a sociedade, de fato, desdobra o sentido do que estava na mídia, então a mídia já não está fora, a mídia começa a fazer parte como elemento de estruturação da dinâmica social. E aí, eu preciso pensar então a comunicação para além de uma relação apenas de transmissão. Tem que recuperar talvez o sentido original da comunicação lá, do compartilhar ou na interação. Eu preciso então pensar, a comunicação não está concluída, diz o Braga, lá no momento da recepção, mas ela circula nesse estágio posterior, né, nesse terceiro sistema, onde ela ali vai produzir novos sentidos, onde a sociedade reflete, discute, produz. A sociedade não apenas sofre os aportes midiáticos, diz ele, muito diversamente. Ela se organiza como sociedade para retrabalhar o que circula. A sociedade, então, é curioso, que isso aqui pode, num primeiro momento, até soar um pouco otimista, então a sociedade tem condição de retrabalhar. Pois é, mas é isso que estamos falando, essa é a mediatização. Não tem a ver com a lógica lá de
de agendamento, simplesmente, enfim, os autores tinham trabalhado lá atrás, mas há uma proposição da mídia, mas isso é trabalhado num terceiro momento, né? Num outro momento, para além do fluxo da informação em si. A produção de sentido se dá, então, nesse processo posterior. A partir, então, desses autores, pode explicar, por favor? Então, foram algumas leituras que eu procurei fazer de maneira um tanto séria, apenas para trazer uns referenciais. Eu gostaria aqui de trabalhar com alguns conceitos. Não são discussões que eu aprofundo, mas que eu gostaria de trazer brevemente aqui. Primeiro, eu gostaria de pensar a comunicação como interação, que eu já comprei, e mais, alteridade. Comunicação como interação e alteridade, num espaço comum da cotidianidade. Bom, aí tem uma série de conceitos aqui, não? Pensar a comunicação como interação, vários autores, o próprio Luiz tem trabalhado essa questão, enfim, vários autores resgataram esse sentido, né, da comunicação como interação. Silvio, Marcondes tem trabalhado bastante nisso, né? Mas nós aqui estamos então trabalhando uma relação de um interlocutor, né, de uma interação. E esse interlocutor, ele se reconhece nessa relação comunicativa num jogo entre o eu e o outro. É nesse sentido que eu gostaria de pensar essa dimensão da utilidade. E mais, esse sujeito da relação comunicacional, ele não está sozinho, ele está numa relação coletiva, está num espaço comum. Então, aí a ideia de compartilhar o original da comunicação dá mais sentido. Esse espaço comum não é um espaço comum abstrato, é um espaço comum concreto das relações do cotidiano. Nesse sentido, então, é que eu gostaria de pensar aqui essas articulações entre comunicação, alteridade, espaço comum e a cotidianidade. Comunicação é, em si, interação. É relação de alteridade. Na comunicação, sem eu ter uma relação com o outro. Pode e deve ser vista como compartilhamento, como disse há pouco. Convém, portanto, pensá-la não mais como falar para, mas o falar com. Falar com o outro. Se comunicar, comunicar para o outro é algo que a gente, inclusive na nossa formação, né, a dimensão da comunicação passa muito isso. Eu preciso falar para, né, comunicar para. Eu penso que a gente precisaria, se quer pensar em interação, pensar a comunicação como falar com, comunicar com. Senão, não estou pensando em interação. Acho que essa é uma modulação que a gente precisa elaborar, né? E também sair dessa dimensão apenas conceitual até para as nossas dinâmicas das práticas. Né? Como é que eu converso com, né? Como é que eu me comunico com e não comunico para. Quero comunicar algo para vocês. É diferente, eu quero me comunicar com vocês. Né? Essa é uma questão que eu gostaria de trazer. Eu exploro isso num texto recente, publicado na revista da Intercom, chamado Comunicação Sem Anestesia. Bom, essa dimensão, então, da cotidianidade também se faz presente quando eu penso que uma relação que se estabelece parte da existência do outro e mobiliza nessa interação uma percepção de si mesmo. O que é isso? Nesse jogo de seidade, de eu me reencontrar, de eu me reconhecer e do outro, veja, dá de novo a ideia lá do reconhecimento do irmão. Como é que se dá essa relação? Ao me identificar com o outro, ao buscar o outro, ao pensar a comunicação com alteridade, eu também me reconheço, eu também me encontro. Essa é uma questão que eu apenas pontuo aqui, que poderia ser depois explorada na conversa. E mais, como eu já disse, isso está no plano da comunidade, do âmbito comum. Adiante, gostaria então de pensar ainda essa relação do lugar social, do tempo histórico em que nós estamos inseridos, também me chama a atenção, porque a gente pensa na sociedade, né, a gente quer pensar politicamente no espaço macro, né, a nossa discussão e a própria mídia muitas vezes nos leva para um debate mais macro, mas no dia a dia, onde é que eu vivencio essas questões de reconhecimento da alteridade? No cotidiano.
do lugar onde estamos inseridos. E aí eu trago aqui, podemos explorar no momento, enfim, algumas ideias de Michel de Certeau, onde ele vai discutir um pouco essa questão do ser presente na comunidade, né? E alguém que está sempre criando a partir das relações desse espaço da comunidade e mostrando sempre essa condição de um leitor, um espectador que está sempre ativo, um espectador participativo. Hoje vi um restinho de uma apresentação onde foi citado lá as ideias de Rancière, por exemplo, né? Então as ideias daquele espectador que é emancipado, que participa disso. Mais uma. Bem, já indo para a reta final aqui, uma outra questão que me chama sempre a atenção quando a gente discute mediatização é que, para muitos, nós estamos falando de um termo, de uma concepção de comunicação que se opõe, para muitos, se opõe ao conceito de mediações. E aqui eu gostaria de problematizar isso. Vocês conhecem bem, um autor bastante conhecido, lido, né, desde o final dos anos 80, colombiano, na verdade, um espanhol colombiano, Jesus Martín Barbeiro. Ele propõe, isso ficou clássico, um deslocamento dos meios às mediações. E a gente muitas vezes fala de mediação e não das mediações como ele propõe e contrapõe, então, mediação à mediatização. Né? Até mesmo alguns autores, e o livro, aquele que ficou conhecido, acho que vocês discutiram, né? Mediação. Eu achei tão triste esse título, sabe? Mediação e mediatização. Não é sobre isso que as pessoas discutem aqui, não. Eu até conversei com os colegas que organizaram. Deveria ser mediações e mediatização, porque muda completamente. Quando eu falo em mediações, eu falo de mediação. Mediação, estou pensando naquela esfera mesmo mais empírica do meio como elemento mediando algo. Mediações, que o Martín Barbeiro fala, é outra coisa. E é sobre isso que eu gostaria de fazer alguns apontamentos muito breves aqui. Vocês conhecem o conceito, portanto, das mediações culturais da comunicação, que ele produz lá no final dos anos 80, onde ele vai trabalhar a cotidianidade familiar, a temporalidade social, a competência cultural. E depois o Guilherme Orozco, um autor mexicano, vai ainda desdobrar isso em algumas dimensões que ele vai chamar de mediações tecnológicas, cognitivas, situacionais, referenciais e institucionais. Veja que volta a questão da instituição. Só que a gente talvez fique com essa primeira referência e pouco dá atenção a um segundo momento que o Martín Barbeiro, já no prefácio da 5ª edição daquele clássico livro, ele já fala de um espelhamento. Então ele vai falar das mediações comunicacionais da cultura, que também no livro O Ofício de Cartógrafo foi tristemente traduzido como mediações comunicativas, né? São mediações comunicacionais. De novo, mediação tomando lugar de mediações. E o Ofício de Cartógrafo ele faz um espelhamento dessa proposta. E vai falar que o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da comunicação deixa de ser meramente instrumental para se converter em estrutural. Então essa transição, eu posso estar equivocado, mas acho que em grande medida é o que nós estamos chamando também de mediatização. As relações entre mediatização da sociedade, por certo, do cotidiano, e mediações culturais da comunicação, e também as mediações comunicacionais da cultura, eu acho que nós estamos ali trabalhando com um plano bastante próximo, por mais que, claro, existem ênfases, ora mais num âmbito mais antropológico, mais no âmbito da hermenêutica. Martín Barbeiro foi aluno do Porquer, alguém que está preocupado com interpretação e tal. Mas, enfim, nós temos algumas articulações. Até que ponto a proposição do Martín Barbeiro dos meios às mediações não poderia também ser chamada da mediação às mediações, ou da mediação à mediatização? Será que não há uma certa sinonímia, não há uma certa proximidade entre esses conceitos? Deixo aí para a gente discutir e aprofundar depois. Para finalizar essa minha apresentação, respeitando bem aqui o horário, não extrapolando muito o horário,
gostaria de fazer então mais um desdobramento, não é? Quando trabalhamos com a ideia de mediatização ou de mediações comunicacionais da cultura, nós estamos falando, enfim, daquele terceiro sistema de produção de sentidos que se dá num plano de circulação, dos sentidos propostos pela mídia na sociedade, depois do processo de produção e recepção. Nós estamos, portanto, falando desse processo circular, onde os debates se dão, onde os processos de interpretação se dão, e de fato a gente interpreta algo quando a gente acaba de isso já estava nos textos do Martin Latero lá atrás. Eu não acabo de produzir sentido quando eu leio o livro e fecho o livro, ou desligo a televisão, ou desligo a internet, agora a gente não desliga mais a internet, mas enfim, eu continuo produzindo sentidos, porque você viu, ontem aconteceu assim, sabe? Mas eu não gostei não, não ter gostado, mas você falou que não gostou não, então eu já graduo um pouquinho o meu gosto por aquilo, já vou modular, porque os meus processos de apropriação se dão, como diz o Braga, nesse processo diferido, nesse processo longo. Também uma palavra é uma longa duração, está nas discussões do Verón, Eliseu Verón. Pois bem, como é que se dão esses processos? Esses processos se dão a partir de uma lógica bastante racional, de um processo cognitivo bastante da codificação, decodificação, é isso. É um processo que está num plano sintático-semântico. Eu queria pensar isso lá num plano semântico, pragmático, das efetivas apropriações desses sentidos lá no tecido social, lá no cotidiano, nas mediatizações do cotidiano, que eu também poderia dizer, nas mediações do cotidiano. Nesse espaço, nós temos uma relação que extrapola muito essa dimensão dura da produção de sentidos, e eu começo a pensar num plano mais das sensações, das percepções, dos sentimentos, e aí eu estou pensando em afetos, eu estou pensando em estesia. De novo faço referência ao tal texto sobre comunicação sem anestesia. De fato, nós precisamos pensar a comunicação sem anestesia. Precisamos pensar a comunicação com estesia, com sensibilidade, porque é por aí que a gente produz sentidos no espaço do cotidiano, no espaço de interações onde os nossos afetos estão muito presentes. Vista como interação, como partilha do sensível, a comunicação na sociedade mediatizada pode ser pensada como experiência estética. Eu tenho lido muito sobre isso e estou me convencendo de que essa é uma articulação necessária para a gente. Trata-se de uma relação de alteridade na qual os sentidos são partilhados de forma sensível, plena de afetos, que se dá no cotidiano. Porque as relações de afeto não se dão lá no plano, eu posso odiar, a gente está vivendo hoje tempos assim, eu posso odiar, brigar, denunciar, mas embora no plano outro, é no plano meu, no dia a dia que essas sensações se dão. Para finalizar, eu volto a uma figura que eu pus no primeiro slide, na capa, pode virar mais isso. Eu volto a uma imagem, uma referência de Escher. Lá, não sei se vocês perceberam lá, eu pus a banda de Möbius naquela ilustração inicial, onde eu estava trabalhando essa ideia de que há um processo circular, mas esse processo circular não é de oposição entre mídia e sociedade. Uma face, acho que vocês conhecem essa figura, a banda ou a fita de Möbius, ele vai fazer uma inversão na qual o que é externo passa a ser interno, o que é externo volta a ser. Essa relação faz com que a gente supere, então, a ideia desse conflito, dessa oposição de duas faces entre mídia e sociedade. A ideia de mediatização é um pouco isso. É a sociedade que interage com a mídia de maneira que essas duas faces se sobrepõem e se transformam. O que era exterior passa a ser interior, o que é sociedade passa a ser mídia, o que é mídia passa a ser sociedade. É nesse jogo que se dá a mediatização. Aí estão
algumas das referências que eu trabalhei, por favor. Pronto. E aqui eu termino agradecendo imensamente a oportunidade desse breve relato, contido aqui em algumas questões, muito mais trazendo alguns autores, algumas referências, algumas ideias pontuais para que a gente possa discutir. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o professor Nuno Sodré, depois a gente faz um resumo e passa para o debate. Boa tarde. Fazer uma discussão será breve em dois momentos. No primeiro momento, talvez mais destinado ao pessoal da graduação, eu queria fazer algumas anotações sobre essa palavra, mediatização. Num livro, muitos anos atrás, na verdade, inclusive, eu começava lembrando de um comentário irônico de Nietzsche, que era mais ou menos o seguinte: diz que as classes dirigentes no Ocidente adoravam inventar palavras nas quais elas terminavam acreditando. Na verdade, não é ruim inventar palavras. Nós inventamos o tempo inteiro nas ciências exatas, são inventadas para designar fenômenos, nas ciências sociais. A palavra mediatização, que eu falo da graduação, ela tem uma pequena história que, curiosamente, eu conheço. E tem a ver exatamente com o que o professor Dan falou, Elis Alverão. Se vocês pegarem a primeira edição do dicionário da língua brasileira, de Anthony Weiss, a primeira edição, a primeira talvez a segunda também, mas a primeira, você vai ver que o Weiss, quer dizer, os redatores, atribuía, ou atribui nesse dicionário, essa palavra, não mim, era escrito mediatização, a mim. No verbete, a palavra mediação é atribuído a mim. E cita um trecho de um artigo meu. Eu depois comentei que não é verdade, não era uma palavra minha. Essa palavra me foi passada por Eliseu Veron, de quem eu fui amigo, aluno em Paris, amigo particular e até padrinho de casamento. O Eliseu Veron foi quem primeiro falou dessa palavra e tinha um artigo sobre telenovela onde ele botava mediatização. Eu gostei, peguei e depois comentei com ele que o dicionário me atribuía. Eu disse, não, essa palavra eu ouvi de Veron. E Veron me disse, eu não disse, mas também não é minha. Eu ouvi de alguém, de um francês, possivelmente, que eu já não localizo. E isso se perdeu por aí. Quer dizer, também não tem muita importância. O fato é o seguinte, por que eu estou colocando essa história? Que o que nós estamos assistindo, esses seminários, os simpósios que dizem repetindo sobre isso, é que, no fundo, nós estamos tentando fundar o conceito de mediatização. É assim que os conceitos se constituem, se fazem em ciências sociais, também em ciências exatas, dessa forma. O grande engano é talvez substancializar demais o conceito, e os nórdicos têm feito isso demais. Como foi citado aí o professor Sting, eles acreditaram demais nesse conceito, então eles devem tratar sobre isso como se fosse uma realidade substancial. Não é. É uma invenção, um conceito, um processo que estamos tentando, em simpósios, discussões, chegar a um ajuste, chegar a um acordo. Então esse é o primeiro detalhe, primeiro momento. Segundo momento, tem uma coisa particular, é a Era Jurássica. Todo mundo fala na Era Jurássica. Eu sou leigo disso, mas a Era Jurássica apresenta, digamos, um fato intrigante para leigos como eu, que é a extinção dos dinossauros. Porque os dinossauros, vocês sabem, reinaram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos. E a teoria corrente é a seguinte: um meteoro caiu na Terra e acabou com eles, matou todos os dinossauros. Bem, isso não é de novidade. Vocês entram na internet, vocês ficam sabendo mais sobre dinossauro do que eu sei, estou dizendo aqui.
Mas eu quero só salientar o seguinte, que extinções de ordem diferente sempre ocorreram na história do planeta. Quer dizer, ou então, houve até mesmo sociedades que se extinguiram sem meteoro nenhum, mas por uma espécie de extermínio civilizatório. São sociedades que simplesmente se suicidaram, exterminaram, por influência de outros. Por exemplo, os maias, os incas, os astecas, são sociedades que morreram civilizatoriamente, foram exterminadas. Então, claro, o meteoro, ou seja lá o que fosse, não extinguiu a vida toda na Terra. Sobraram o quê? Bichos de menor porte, sobraram as baratas, sobraram os micróbios, sobraram as células, senão a vida teria existido por inteiro. Os dinossauros, sim, os dinossauros foram embora. E eu não sei, certamente aqui deve ter uma jovem geóloga que vai me explicar melhor depois. Mas eu não sei se eles morreram de uma só vez, mas certamente os dinossauros não suportariam mais as condições ecológicas pós-meteoro. Isso é certo. Tudo ficou quente demais depois desse meteoro, até mesmo a casca grossa dos dinossauros. Então, digamos só, remoto dessa extinção. Um caso mais recente de extinção, para ligá-lo ao bom dia, é a catástrofe do rompimento da barragem de Samarra, perto de Mariana, em Minas Gerais. Ali, nessa catástrofe, foram água, não foi meteoro, foi água e lama, mas não sobrou nada. Não sobrou casa, não sobrou rio limpo, não sobrou peixe. E até agora não sobrou dinheiro da Samarra para indenizar os sobreviventes. Porque houve sobreviventes. E os sobreviventes se espalham agora, deslocados do lugar de origem, pelos confins mineiros. Ora, isso eu vi no jornal recente, e diz o seguinte, que esses sobreviventes da catástrofe estão doentes. E estão doentes, principalmente de depressão, porque o novo ambiente é ecologicamente hostil. Ecologicamente hostil. Eles foram arrancados no lugar onde viviam há 200 anos. Então não vivem mais da pesca, e ainda por cima os judiciosos pais mineiros não querem que os filhos convivam nas escolas com as crianças da catástrofe, porque deram a eles o nome de pé de lama. Não pé de lama, não quero mudar. Eu conheci bem, né? Depois reporto lá na resenha, e dizer o seguinte, que o mineiro só é solidário no câncer. O fato seguinte, por que eu estou trazendo isso? É que se pode morrer por inaptidão ecológica. É isso que eu estou querendo dizer. E é provável que os dinossauros tenham morrido por inaptidão ecológica. Mas como o meu tema aqui agora é a relação da mediatização com o cotidiano, eu gostaria de aventar aqui uma hipótese, levantar uma hipótese, que é a hipótese da extinção do cotidiano tradicional pela mediatização. Esse, portanto, é o tema. O que eu estou querendo dizer com mediatização? Para mim, esse termo, eu disse, é um termo em construção e processo, é a descrição sintética do funcionamento articulado das tradicionais instituições sociais e dos indivíduos também com as organizações de mídia. Essa articulação de instituições e indivíduos com mídia é responsável por uma espécie de mar eletrônico onde nós estamos navegando sem que ainda tenhamos, digamos, os materiais reflexivos, materiais adequados para a compreensão das pequenas e grandes mudanças da temperatura social. Portanto, esse conceito em andamento, a mediatização, tem alcance maior do que a simples descrição técnica dos dispositivos informativos. Porque até agora, praticamente, os estudos de comunicação pecam um pouco, talvez excessivamente, por serem apenas descrições técnicas de dispositivos. Isso é um momento.
Eu acho que o conceito de mediação pode dar um passo adiante. Então, por mais notórios, importantes que sejam esses dispositivos, como a televisão, a rádio, jornal, a revista, a internet, por mais notórios que sejam no processo industrial e generalizado de distribuição da informação, ainda são parcialidades, quando comparados ao fenômeno descrito aqui da mediatização. Então, mediatização é um nome, mas é um nome provisório. Temos outros nomes. No limite é um nome provisório para quê? Para a transição tecnológica que caracteriza as formas tradicionais de organização e de instituição. Repito, um nome transitório para uma transição. E uma transição que caracteriza instituições e organizações tradicionais. Vocês podem perceber e acompanhar a história dos dinossauros. Portanto, a mediatização é uma elaboração conceitual destinada a dar conta da intensificação tecnológica dos dispositivos, de todos os dispositivos de mídia. Portanto, é uma nova instância de orientação da realidade. É uma instância capaz de permear as relações sociais por meio de mídia, permear, filtrar, e constituindo, por meio do desenvolvimento acelerado dos processos de convergência midiática, constitui uma forma virtual, uma forma simulativa de vida, a que eu tenho dado o nome de bios virtual ou bios midiático. Então, é admissível a hipótese de que essa instância, que essa forma simulativa de vida, sustentada pela inteligência artificial, isso me parece central para entender a mediatização. No centro dela está a inteligência artificial. Essa instância é possível que ela provoque, ao mesmo tempo, a dispersão das formas de inteligência que foram institucionalmente montadas pela sociabilidade tradicional. Provoca a extinção ou a dispersão. Portanto, eu digo dispersão, mas poderia estar dizendo extinção. Portanto, a ideia de extinção me parece que também comparece na questão da mediatização. Então, é do reconhecimento de uma instância dessa natureza, que é dada, por exemplo, pela internet das coisas, pela televisão, por dados maciços generalizados, daí vem a ideia de se pesquisar uma ecologia da mídia. Eu não contei à toa a história dos dinossauros, nem das consequências que podem estar agora. Na verdade, está falando de ecologia. Então, uma ecologia da mídia é pesquisável, deve ser pesquisada no contexto científico da comunicação. Então, em outro contexto, se registram pesquisas sobre os efeitos evolutivos da crescente urbanização do mundo sobre animais e sobre as plantas, esses animais que vivem dentro e fora das cidades. Efeitos que aceleram determinadas mutações adaptativas. Basta ligar a televisão e ver essa repetição cansativa, às vezes infinita, dos programas do National Geographic e outros sobre animais. Cansa um pouco, é sempre a mesma coisa, o animal assassino, não sei o quê, converte o animal assassino, igual mata para comer ou mata para se defender. Mas os animais, há uma nova ecologia, os animais estão invadindo as cidades. Nos Estados Unidos estão ressurgindo, mas já ocupando, comendo lixo, ou quando animais na África não tem mais comida para eles, porque a urbanização está avançando. Isso é uma nova ecologia, mas não é o caso do nosso assunto aqui hoje. E tudo isso provoca alterações fenotípicas desses animais, como o tamanho do animal, o desenvolvimento, o comportamento desses animais, mas isso em diversos organismos vegetais e animais. Ora, o desenvolvimento humano está relacionado a traços hereditarios que afetam o funcionamento dos ecossistemas. E esse funcionamento e essa alteração dos ecossistemas tem implicações para o bem-estar ecológico e para o bem-estar humano. Portanto, aparecem novos vetores
e vetores como a introdução de tecnologias limpas, inovadoras, desde a geração de energia verde, energia com baixa emissão de carbono, até as chamadas redes inteligentes de distribuição de energia, que os técnicos conhecem como smart grids. Vejam só, a mesma questão ecológica no sentido amplo pode ser levantada para a organização, pode ser levantada para o piso virtual, porque a mediatização ou o piso virtual consiste realmente num tipo de ecossistema tecnológico. Nós entramos nesse ecossistema tecnológico. A ecologia não é mais apenas planta, terra, embora tudo isso é muito importante ainda. A ecologia também é objetos. Temos a ecologia com objetos. Portanto, essa nova ecologia implica formas novas de adaptabilidade às ferramentas técnicas, implica uma produção de efeitos sobre a endobe, que é fundamental para entender a mediatização. Alterações sobre o sistema límbico dos seres humanos. O sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema responsável por emoções, comportamentos, por raiva, por sexo. Todo o sistema límbico neural, nervoso, que responde por isso. E essa é uma sugestão já velha, de meio século, principalmente concebida como uma ecologia de pensamento. Isso é do tempo de Marcuse. Essa ecologia de pensamento se assentaria na circulação tecnológica de ideias. Isso criaria uma atmosfera, uma esfera especial. Só que hoje não se trata mais principalmente de ideias, portanto, de circular ideias. Não se trata sequer de circular opiniões, porque as opiniões são materiais semióticos característicos de um tipo de democracia que está se extinguindo, que é a democracia representativa. Não se trata mais de uma democracia que faça circular opiniões. Nós estamos entrando, portanto, com a mediatização, numa democracia que faz circular emoções. Nós estamos entrando numa democracia de emoções. E uma democracia de sensações que são adequadas às imagens velozes do trânsito eletrônico e ao imperativo do comércio de todos os tipos de bens que o mercado põe em circulação. Ora, portanto, em termos práticos, nós sugerimos a vigência de um mind space, um espaço mental. Esse espaço mental é o foco sensível das atenções que são comercialmente disputadas pelos diferentes dispositivos de inteligência artificial dentro da sociedade mediatizada, no mind space. E esse foco se desdobra no que podemos chamar de bolhas perceptivas. São bolhas vazias de ideias, vazias de conteúdos cognitivamente articulados. Da mesma forma que a bolha financeira não tem calção econômica real. Quando fala uma bolha financeira, bolha imobiliária, de repente assaltou o Leblon, passou no Rio de Janeiro, ainda está cada apartamento, se já foi, ele está bem mais baixo, porque os preços eram bolha. Não tem calção econômica real, não tem moeda, não tem demanda seguível para alimentar essa bolha, ainda tem um limite. Então a bolha, dentro da bolha financeira, tem pouco, às vezes não tem nada, como faliu os bancos, Lehman Brothers dos Estados Unidos. Mas a bolha perceptiva também, na bolha perceptiva não tem nada dentro. Ela não tem nada, não tem conteúdo cognitivo, mas ela tem uma coisa que é importante, ela tem carga afetiva, ela tem carga emocional, ela tem carga sensacional. Então, essa mesma carga, esse mesmo investimento afetivo que define os estereótipos, que define os slogans, que atuam no campo da propaganda política, no campo da propaganda comercial, e que são poderosos, porque
a bolha perceptiva, os slogans, os preconceitos, eles são impermeáveis à diferença. Quando você está dentro da bolha, você não quer saber de diferença. Você quer saber de quem está compartilhando a bolha com você. É o fenômeno de, digamos, você está atento ao seu entorno perceptivo. Então, se você é potencialmente fascista, você só ouve a fala do fascista. Você só ouve a fala do fascista. Você do partido progressista, ouve a fala que você ouve também. Você quer ouvir que é progressista. Isso é antigo. Só que a internet acelera isso. A mediatização acelera tudo isso. Isso é tão antigo que um exegeta bíblico, tem pessoas que gostam de Bíblia, eu também, né? Um exegeta bíblico do século XVI, perguntaram a vez, o que é exatamente a Bíblia, do ponto de vista de interpretação? Ele disse, olha, a Bíblia é um espelho. Porque, olha, porque quando um macaco olha no espelho, só vê macaco. Não vê nada mais além de macaco no espelho. Quando você olha, quando eu deixo uma Bíblia, um Corão, e só vê a sua própria crença, é igual a esse macaco. Você só vê macaco. A Bíblia é muito mais do que isso, é muito mais rico do que isso. Pode ser lido até por amigos. Então, a bolha afetiva, que é o que circula, a bolha perceptiva, ela é forte de carga afetiva. Então, a mediatização não é apenas o trânsito eletrônico de mídia, é o trânsito da argumentação cognitiva, da argumentação racional, para o deslocamento e a circulação da carga afetiva, a circulação dos afetos. Nós entramos politicamente com a democracia de emoções. Então, é imperativo frisar aí que não se trata de afeto como designação para relações, para realizações não compatíveis. Então, não se trata de afeto como a capacidade de sentir, a capacidade de amar, a capacidade de viver com o próprio corpo. Não é afeto nesse sentido. Nós estamos falando da rede afetiva, que é a rede desejante, a rede liberada, a rede comunicacional, posta a serviço da ordem capitalista global, posta a serviço do capitalismo financeiro e do mercado. Portanto, não se trata, portanto, mais, quando eu falo de ordem desejante, de desejo como negação do ascetismo moral capitalista. Não é desejo nesse sentido, mas é desejo como motor de desenvolvimento tecnológico. E há um nome genérico para isso, chama-se Machine Learning, o aprendizado por máquina, que é um nome genérico para a tecnologia da compreensão e de captação dos desejos do usuário. Então, nessa ordem de coisas, é que é imperativo você conceber uma ecologia do sensório. Por exemplo, uma ecologia do que é que o sistema límbico faz. E o que é uma ecologia do sensório? Seria um complexo de percepções, um complexo de afetos corporais inerentes aos costumes e à atmosfera afetiva de um determinado grupo social. Todos nós vivemos dentro da atmosfera afetiva, amamos aquilo, odiamos aquilo, nos comportamos dessa maneira, pensamos dessa maneira, sentimos dessa maneira, isso que nos reconhecemos como membros de uma determinada sociedade, falando a mesma língua. Isso chama ethos. Então, isso sempre houve nas instituições tradicionais. Então, o ethos sempre teve aí essa atmosfera emocional como um fundo comum de signos, de ritos, de gestos, na sociabilidade interativa em que vivemos e que funciona por meio do mimetismo. Nós sempre imitamos aquilo de que gostamos. O homem, a mulher, é macaco de imitação. Eu falei daquele macaco. Nós imitamos, as crianças imitam as outras. E as crianças às vezes ficam nervosas quando sentem que são imitadas pela outra. Essa aqui é meu, não atue dessa forma, não faça isso. Nós imitamos
o ator de sucesso, conscientemente, tem um filme do Lamoureux sobre isso, imitamos como as moças imitam as modelos, as roupas, os seus modelos de televisão, de cinema, mesmo não querendo, somos pautados por isso. E os homens igualmente. Então, aquele que na televisão ou no filme era mais rápido no gatinho, é meu caso, que imitava aquele Cooper, puxava o revólver mais rápido. Cresci, mas os outros conseguiram muito. E o Clark Gable levantava a sobrancelha e a namorada estava segurada. Ora, esse mimetismo são os aspectos técnicos da corporeidade dos agentes sociais, que podem ser tanto inconscientes, quanto intencionais, quanto formalizados, e são muitas vezes objeto de uma aprendizagem direta. Aí a esses aspectos miméticos se agregam as emoções, se agregam os sentimentos, que são tributários de uma comunicabilidade que é impalpável, está mais ligada à história pessoal do indivíduo. Mas bem, isso sempre houve. Só que na mediatização aflora a face tecnológica dessa configuração ideológica. A mediatização é a exteriorização dessa configuração ecológica, em que se desenvolvem novas formas de existência. E isso é o principal, novas formas de vida, novas formas de existência que não estão no futuro. Elas estão aí e nós estamos sendo atravessados por elas, atravessando essas formas. Então, a própria realidade circundante, inclusive nos aspectos afetivos, é aumentada, entre aspas, por aplicativos técnicos. Isso é realidade aumentada. Esses aplicativos técnicos aumentam a realidade, transformam a realidade. Então, a dimensão do sensório, daquele sensível, envolve o sistema límbico, o sistema límbico são as estruturas cerebrais responsáveis pela integração das informações sensitivo-sensoriais com o psiquismo da pessoa. E aí vai regular comportamentos emocionais, comportamentos sexuais e até mesmo comportamentos religiosos. Por exemplo, o fenômeno da disseminação das seitas fundamentalistas nas sociedades contemporâneas tem como pano de fundo a ecologia mental, atravessada pela lógica financeira que está implícita na teologia da prosperidade. Então não se trata de crença religiosa apenas, se trata de um agregado de estímulos que vem do marketing empresarial, da literatura de autoajuda, da doutrinação pseudocientífica relativa à questão de riquezas. As coisas estão ligadas, estão todas ligadas. Então, por que o sistema límbico é tão importante? Eu tenho mais 9 minutos, eu vou tentar explicar em 9 minutos. É que no cérebro, as decisões são mais rápidas. As decisões mais rápidas são as emocionais. Não são as cognitivas, não são as argumentativas. Isso faz do sistema límbico o foco neurológico adequado ao ordenamento sociotecnológico, está orientada pela velocidade da circulação de fluxos de natureza diversa. Então, comunicação moderna é fluxo. Comunicação moderna é circulação de fluxos, é velocidade, desde os fluxos financeiros até os fluxos informacionais. E isso tem um potencial enorme para afetar ecologicamente as formas de vida. Portanto, esse ordenamento vem da própria tecnologia. É isso que os especialistas chamam de persuasive tech, ou seja, o poder indutivo de uma ecologia eletronicamente programada. Então vejam só, o ecologismo, portanto, é uma tendência à formação de um todo capaz de reconciliar o conceitual e o sensorial, prevenindo contra as disputas de natureza política que são evidentes e são potenciais quando você considera os êxitos da sociedade mediatizada. Portanto, não há mediatização
ser finanças, estão juntos. Né? Bolsa de valores em alta, equilíbrio fiscal, lucro bancários. Você pode dar num país, digamos, em que o presidente da República teve um canalha. Não quero dizer que seja esse ou aquele presidente. Um país, suposto. Mas alguém disse, mas ele deu canalha, sim, mas veja só, a bolsa está subindo. A inflação baixou. Equilíbrio fiscal. E isso, tudo, na legislação, está em franco desacordo com a vida concreta das populações. Porque as populações vão mergulhadas nas muitas formas de decadência econômica e no rebaixamento das condições reais de vida. Portanto, a mitigação não elimina o real tradicional, ele submerge, como a barragem da Sanarte, submerge os pegadores. Então, no âmbito de um ecossistema, vou terminar, simulativo ou espectral de vida, a mediatização, o piso midiático, portanto, é um dispositivo fortemente cinemático de mídia que mobiliza o quê? Mobiliza os corpos da cidadania, institui um imaginário que se confunde com a realidade da vida mais natural, que é a vida boa, a vida natural nossa, de modo a constituir uma nova esfera existencial plenamente afinada com o capital, onde o desejo se imponha preferencialmente como desejo de mercado. É isso que desejamos. Nós desejamos mercado cada vez mais. E nessa operação, aí você vai reciclar no mundo especializado do estético, da estética que atravessa, sem dúvida, você bem disse, a mediatização, você recicla todas as velhas gastas imagens da cultura tradicional, todas as costuras, as imagens guardadas nos diferentes arquivos óticos da civilização ocidental. A cultura, portanto, não é mais aquela excelsa forma balizadora do conhecimento e é agora, sob a mediação, uma vasta memória técnica redistributiva de conteúdos já usados, ao modo de um baú de ossos que você traz à luz por tecnologia eletrônica. É um baú de coisas velhas, que é a tecnologia eletrônica, e é fascinante, porque você vai ali, você descobre, você não sabe, são coisas velhas. Então, sob a superfície de entretenimento, a cultura também se revela como um terreno para um tipo de guerra entre facções sociais. E nós estamos vivendo essa guerra, que são politicamente opostas na dinâmica conflituosa pelo controle dos dispositivos ideológicos do Estado, da hegemonia, nas estratégias de influência ou na orientação de emoções coletivas. Nós estamos no meio dessa guerra suja, sem que nos demos conta ainda muito bem que é uma guerra. Então, o que é que eu vou dizer para terminar? É que o meteoro da mediatização caiu sobre o que nós estamos chamando de cultura. Só quem insiste nessa cultura tradicional são os dinossauros do sentido. Mas talvez não sejam dinossauros, mas talvez sejam, está muito na moda, Walking Dead. Sejam zumbis saídos, que nem político brasileiro vagando a esmo pelos corredores do Planalto Central, tentando abocanhar um pedaço, não o pescoço do outro, mas um pedaço de fundo partidário. Né? Ou seja, sob a mediatização, continua correndo essa sofrida e miserável vida nua que nós experimentamos. Obrigado. O pessoal vai pegar o microfone para começar as perguntas. E eu queria... Agora a gente vai ficar elaborando um tempo, né? Mas vou ficar pensando, cruzando as informações no tempo, mas eu tenho uma perguntinha para cada um, de repente para iniciar o debate, que não vai ser muito longo por conta da hora, mas a gente tem 26 minutos aqui para falar.
eu queria fazer 2 perguntas bem pontuais. Professor Laran, professor Luiz. Professor Laran tem a sua fala como se fosse uma interação, você fala de uma dimensão, quase uma retroalimentação, mas de uma ligação, como se a mídia e a sociedade caminhassem conjuntamente. Né? Até usando a referência do professor Braga, da sociedade enfrenta só a mídia. E eu queria fazer uma pergunta bem pontual em relação a isso. Como essa sociedade pode enfrentar a sua mídia, essa sociedade final, da fala do professor Luiz Sodré, de uma mídia que é extremamente financiada pelo capital, que prejudica mesmo a sociedade. Então eu queria uma reflexão nesse sentido, se ela tem força para isso no momento que ela está submersa numa lógica hegemônica. Se ela sai disso, como é que ela enfrenta? E o professor Muniz, mais ou menos a mesma pergunta, acrescentando o seguinte: eu tenho fé, viu? Você tem fé. E eu acho assim, onde está a resistência se não é exatamente, se a mediatização domina tudo, até estrategicamente ela corre pelo afeto para dominar a emoção, ou corre pela emoção para dominar o afeto, em que momento ela pode tentar dominar, ela não domina tudo. Não domina tudo. Onde está a resistência? Não seria no próprio comum da comunidade, no comum do comunitário? A professora Cláudia ontem falou uma frase que eu fiquei pensando nessa frase. Ela fala assim: as rádios comunitárias, elas são destruídas no México, mas elas levantam. E elas são destruídas e elas levantam. E elas levantam porque são comunitárias. Não tem uma nomenclatura de comunitária, mas porque são genuinamente comunitárias. Não é nessa questão da resistência da comunicação comunitária ou do comum que pode ter em alguma medida um escape, porque captura o mercado, utiliza a mídia como porta-voz, como estratégia, mas não captura tudo. Senão, né? Aí não dá mais. Eu queria só para iniciar o debate. Bem, quando eu fiz essa analogia com a banda do Mébius e essa sobreposição, essa fusão que se dá entre mídia e sociedade, por uma parte eu pretendia romper, reforçar a ruptura desse enfrentamento, dessa duplicidade ou dicotomia entre sociedade e mídia, que já estava presente desde os estudos lá no final dos anos 40, quando a visão da mídia na sociedade era ora criticada, ora reconhecida, criticada numa perspectiva marxista ou reconhecida numa perspectiva mais positiva de manutenção do sistema, mas onde lá eu tinha duas esferas, duas dimensões. Então, a primeira intenção minha estava justamente nessa preocupação de perceber que já não temos duas dimensões. Né? Talvez por isso, talvez já não existe então mais sociedade, o meteoro caiu e só existe mídia. Talvez, enfim, ou a sociedade que estamos só existe nessa dimensão de uma sociedade mediatizada. Talvez. Por outro lado, eu também entendo que essa dinâmica da sociedade, que não está num jogo de enfrentamento, embora que está no título do livro do Braga essa expressão, mas a mídia passa a ser um elemento que já está estruturando a sociedade. Não dá mais como fazer esse enfrentamento, não dá para eu jogar como oposição dessas duas instâncias, a sociedade e a mídia. Então, mesmo nessa lógica do capital, como você me pergunta, mesmo nessa lógica de que a mídia está atendendo a essa lógica do capital, subordinada a essa lógica do capital e do mercado,
como é que eu posso enfrentar a mídia? Eu diria, mas a sociedade, de certa maneira, já está também nessa mesma lógica do capital. Então, são duas instâncias que se fundiram de tal maneira que talvez já não exista uma outra lógica externa a isso, senão, e aí vem um certo alento, né, uma certa perspectiva, que é o que eu tentei também colocar na minha exposição, senão na esfera da cotidianidade, na esfera desse microcosmo, do dia a dia, dos afetos e das relações mais interpessoais e globais. Então, eu creio que a gente tinha como percepção, com o advento da internet, da sociedade interconectada, que nós teríamos muitos grupos e a superação da massa, mas eu creio que aí está justamente a possibilidade de superação desse processo, onde a sociedade continua mediatizada, mas isso não precisa ser necessariamente algo que nos leve ao extermínio ou que nos leve à extinção. Eu creio fortemente no andamento de um projeto de extinção por parte do capital. E o capital é desintegrador. O capital, para integrar e para organizar, ele desintegra. Sempre foi assim. E a extinção não é nova. A extinção não quer dizer também o fim da vida, quer dizer a renovação de forma de vida. Por outro lado, então, eu acho que a forma de existência, a forma de convivência e de redefinição de todo esse jogo de dominação. Uma palavra é a palavra sustentabilidade. Essa palavra não está aí à toa. Quando você diz sustentabilidade, você diz cooperação, você diz inclusão social. Porque eu estou falando de um movimento que é do pluralismo, é de uma forma socioeconômica que toma por inteiro a vida social. Então, você chama de resistência, de resiliência, ou de encontrar pontos de fuga, é encontrar na articulação de cultura, com o psiquismo e com a economia. Mas a primeira maneira de resistir, a primeira maneira de fazer isso é você entrar no jogo, não é sair dele. Portanto, recusar a mídia é bobagem, é dizer estar dentro dela. Então, a primeira coisa é reconhecer que você já está e que ela também, esses dispositivos, são uma conquista civilizatória. Temos que redefinir, que rever. Por outro lado, essa extinção é uma coisa que nós temos que compreender, que formas essenciais de definição do humano vão acabar dentro de 20, 30 anos. Mas não é previsão de não, por exemplo, trabalho. Dentro de 30 anos, 50% a 60% das tarefas que fazemos hoje dentro do capitalismo tradicional, dentro da produtividade tradicional, vão desaparecer. Vão desaparecer. Já estão atuando na Bolsa de Nova York tão fortemente ou mais do que os consultores financeiros humanos, são os robôs, são consultores financeiros. Eles estão na medicina, eles estão na esfera do trabalho, eles vão tomar os postos de trabalho dos trabalhadores. E isso não é a máquina que está tomando. É que o capital não precisa mais daquele tipo de trabalho, a não ser em certos países, onde, mesmo sendo humanos, já são robôs, a China. A China explora o campo, explora brutalmente, são pessoas concretas, vivas, e ao mesmo tempo investe fortemente em robôs. Talvez dentro de 30, 40 anos não precise mais do campo, da mesma forma. Mas por enquanto essa gente do campo é robô, mesmo que cai no uso. Então o princípio do robô, o princípio da automação, mesmo de forma antecipada, ele já integra os ossos e às vezes daquele sujeito robotizado ali que ganha o mínimo e é tratado nas condições mais miseráveis possíveis. Nós temos robôs aqui. Então, o robô vai acabar com o mundo do trabalho tal como conhecemos. Mas não acaba com o trabalho. É só uma passagem, uma substituição. Nós só podemos
planejar e pensar em políticas sustentáveis, são políticas do comum. Se fizermos uma agenda política do comum, portanto, a renovação da política é fundamental. A saída, um dos pontos de fuga, é a renovação da vida política. Essa política, a democracia representativa parlamentar, é incompatível com as novas formas, não só de finanças, de economia, mas também de mídia. Essa democracia eletrônica é falsa, isso é falsidade. Então nós temos que reinventar a política. Reinventar. Isso demora. E agora virão aqui no Brasil as eleições, não tenho a dúvida, nós vamos votar em dinossauros. As próprias eleições serão jurássicas, para continuar o mesmo, porque somos incapazes de sair de uma forma política já morta, em cima da qual caiu um meteoro. Portanto, esse meteoro é uma metáfora um pouco cataclísmica, mas é real. É real. É para nos acordar, para a gente chamar que esse meteoro já está aí, ele vem, não através da mídia, dispositivo civil, capitalismo financeiro, com indexação, com mercado, e gerando as mais pífias figuras políticas da vida brasileira de todos os tempos, palhaços, estilo de gestores, como esse Dória de São Paulo, pobre homem, terrível, que possivelmente alguém votará nele. Então, isso é um meteoro, isso é impossibilidade de você se safar ecologicamente. Agora tem saída, claro. Começa com a política, começa com a redefinição da agenda política, a redefinição do político. Esse é o primeiro passo. Depois o primeiro passo é a educação, é a escola. É a escola. É isso que ontem falaram lá na Oeste, falaram no Sierra, que já no governo do Reagan, nos anos 70 e depois 40, um documento chamado Documento de Santa Fe mostrava que a América Latina não precisaria nunca mais em um país de golpe militar. Para que golpe militar? O documento de Santa Fe diz: basta controlar o ensino superior, controlar a mídia e controlar o judiciário. Está no documento de Santa Fe. Entre na internet e vejam, para vocês entenderem como é que se faz golpe hoje. Não precisa mais de militar, não. Isso é anacrônico, isso é jurássico, isso é dinossauro. Se faz de outra forma. Olha, está em andamento o processo. Não é possível resolvê-lo a curto prazo, mas claro que tem saída. Fora isso, eu acredito também muito na santidade. Na santidade. É a única saída total e real do capital. O santo olha por frente o seu desejo, sem mediações de mercado, se eleva, mas os santos são poucos hoje. Eu sou devoto de Santo Antônio. Santo Antônio. Boa tarde. Boa tarde. Ora, eu de graduação de jornalismo, queria fazer uma pergunta para dois participantes do nosso convite, que é o seguinte: se o fenômeno da fake news, como ele vem acontecendo hoje, se ele se vale dessa bolha perceptiva da qual você fala, ou se ela é fruto dessa bolha, se ele surge após a queda do meteoro, ou se ele se vale da queda do meteoro para se disseminar. Eu sou Cristina, lá na Federal de Fora. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa no sentido seguinte. Recentemente, conversando com um professor da ciência da computação, me disse: a inteligência artificial é burra. Se a inteligência artificial é burra, talvez o homem consiga subverter isso. O que vocês acham? Ela trabalha dentro de uma lógica binária e uma lógica programada. Então, eu acredito que as explosões possam acontecer e reverter isso.
Meu nome é Karina, eu sou do mestrando da Dupla com e é muito parecida com a pergunta que ele fez também, relacionado a essas bolhas, a essa polarização política que as bolhas acabam dando essa situação na internet, principalmente como que a gente pode criar diálogo, criar uma política do comum nesse ambiente ali tão polarizado que as pessoas parecem nem se escutar mais, né? Como que a gente pode dialogar, né, com essas bolhas? Quando a internet surge lá nos anos 50, na forma do sistema estado-americano, a ideia é que fosse uma rede à prova de hecatombe. Então, se cai um meteoro, a sociedade se extingue, mas a internet não. Se a gente pensar que talvez caia um meteoro, se extingue a internet e não a sociedade, o que resta mesmo civilização? Quais são as pistas para refundar essa sociedade a partir da vinculação? Eu vou, por exemplo, que a gente vive um momento em que a inteligência artificial ameaça as formas tradicionais de inteligência, as formas modernas de inteligência. E aí eu penso nas formas tradicionais que antecedem as formas modernas. Essas são a prova do meteoro? Pode ser, dá uma resposta curta, imediata, para essa pergunta dele. Essa não é maneira de responder isso. Vamos ver a lógica de como é que um jornalista responderia essa questão. Fake news. Olha, o que quer dizer fake news? Quer dizer notícia falsa. Né? News, notícia fake. Jornalista tradicional, ele olha se é fake, não é news. Porque o pressuposto do trabalho, que o trabalho jornalístico, é que a notícia digamos, corresponde a uma verossimilhança, uma verdade com relação social. Olha, se ela é fake, ela foi mal apurada, é um problema técnico. Então, não existe, portanto, fake news no jornalismo. Eu tento acreditar nisso. Pode ter notícia enviesada, mas totalmente falsa. O jornalismo sempre lidou com isso. E tinha outro nome, que fake news apareceu agora, factoid. Foi um nome em inglês. Factoid sempre houve. Então, alguém vendeu a Lua. O Vaticano, o Papa vendeu o Vaticano, foi notícias que foram notícias americanas. Isso, factoides, notícias falsas nesse sentido, para notícias. Tanto fake news, jornalisticamente, não existe. E existe socialmente, como fenômeno de bolha. Só que deveríamos, eu comecei falando aqui hoje, acreditando demais nas palavras, deveríamos traduzir de outra maneira fake news. E a boa tradução de fake news é boato. Boato é uma coisa totalmente diferente de notícia falsa. Porque o boato é uma bolha que vai inchando, que vai aumentando, vai se espalhando na medida dos desejos, da expectativa de cada um. Você inventa um boato sobre alguém, cada relé de transmissão desse boato vai empurrando ali seus preconceitos, suas fantasias, suas maluquices. Então, o que está vindo com fake news é uma nova forma do boato. É uma nova forma de boato. Não é notícia falsa. Nós estamos vivendo a lógica do boato achando que é notícia jornalística. O problema é que o jornalismo está sendo extinto também. Esse que é o problema. Se está sendo extinto, ele está dando margem ao boato. Ele está sendo extinto porque a política está sendo extinta, que não há jornalismo sem política. Não há jornalismo sem política. Então, essa é a resposta que eu daria antes de passar a falar para você. E a questão aqui em frente sobre o meteoro, veja só, se o meteoro caísse
a internet resolveria. Mas do que eu disse aqui agora é que a internet é o melhor. Então, esse é o problema. A ideia de fake news, fiquei pensando que passa um pouco pela ideia da passa um pouco pela ideia da desintermediação, né? De você não ter mais intermediários, não ter mais processos de institucionalização e legitimação dessas notícias, né? De qualquer maneira, eu fiquei pensando também no espaço da notícia legitimada, autorizada, reconhecida, intermediada, não desintermediada por alguma instância, alguma instituição editora. Eu fico com a ideia de qual seria, como é que a gente também tem lidado com a notícia verdadeira, né? Com essa, sei lá, real news. O que seria essa ideia de uma notícia verdadeira e até que ponto essa notícia também não nos provoca posições de, mesmo quando apurada, feita com técnica, né? Até que ponto ela também nos provoca essa relação dicotômica do aplauso ou da vaia. Eu fico observando como é que também a mídia gorda tem se metido nessa ideia também das discussões onde as notícias levam na sua forma, né? Eu vejo as capas da Veja, por exemplo, a maneira como trata, não é aqui não fake news ou é uma interpretação do fato bem apurado tecnicamente, porque também está subordinado a uma lógica de mercado, uma lógica de um determinado recorte político, então também causa dano. Mas claro, quando a gente fala especificamente do que tem sido chamado de fake news, esses boatos que acabam repercutindo e tomados como verdade, e aquilo apoia um discurso sobre esse discurso, as interdiscursividades desse discurso falso, tem se tornado, enfim, a velha ideia de uma mentira dita muitas vezes, mas se tornando verdadeira. E se torna verdadeira como fato político, como fato midiático, e como um processo de mediatização da sociedade. Isso é uma verdade, é um fato que começa a causar efeito e dano e repercussão muda as ideias, por mais que depois o desmentido não surja, mas ela já aconteceu, né? E de certa maneira essa ideia, Karina, passa mesmo por essas nossas e eu fico pensando sobre o universo da internet, a gente sempre leva para essa dimensão macro-política, né? Por outro lado, essas bolhas também se dão. Eu não sei se eu sou um pouco mais otimista em relação a esse meteoro. O fato é que eu por vezes fico a imaginar também quantas são outras relações, né, que a gente faz, por exemplo, entre os nossos grupos de relacionamento, as nossas comunidades de apropriação. Né? Eu ontem estava dialogando, orientando lá, que eu não estaria fazendo o tipo de interação que eu estava fazendo, montando as coisas, as relações mesmo no âmbito da família, do trabalho. Acho que nós temos sim um desafio, porque eu vi agora o Sodré falar sobre a ideia do não trabalho, né? Bom, também não vai ter, quer dizer, quem for trabalhar também não tem como parar de trabalhar, né? Com a lógica da aposentadoria, enfim, então não vai ter aposentadoria, mas também não vai ter trabalho na lógica própria do trabalho. Mas eu acho que a gente tem outras lógicas, outras dinâmicas de produção de trabalho, que não aquela escala toda normatizada em que estavam prometidos. Enfim, queria pensar sobre essa inteligência artificial que a Cristina levanta, né, se ela é uma inteligência pura. Eu acho que toda forma ela é dependente da nossa intervenção nela, não é? Então, dentro dessas nossas dinâmicas, quando a intervenção, por isso não está só num plano de uma lógica, de uma cognição, de uma competência nossa de produzir conhecimento, acho que são as formas, essas relações afetivas que temos
com os meios que nos permitem explorá-los para além dessa dimensão. Acho que mais do que burra, ela tem sido muito insensível se nós não lidamos nesse plano dos afetos. Por isso eu tinha terminado lá a fala pensando um pouco nessa dimensão de uma comunicação que não está anestesiada, né? Ela está marcada por relações de afeto. Acho que a gente consegue superar essas dimensões mais tecnológicas, né, que nos desafiam. Não, é breve, eu deixei de dar uma informação que pode ser importante para as pessoas estudantes aqui, que existe uma teoria, um livro excelente, uma pesquisa, que é uma teoria do boato, uma verdadeira teoria do boato, e não como fake news. Chama-se, talvez se encontre na internet até, o rumor de Orleans. O rumor de Orleans é um estudo publicado em 1969, na França, coordenado, feito por Edgar Morin, sobre um boato na cidadezinha francesa de Orleans, que é um boato tipo, ele desmontou sociologicamente esse boato, mostra como é que ele nasce, como se desenvolve, como dá em nada, e talvez seja muito útil vocês verem esse livro, O Rumor de Orleans. Rumor, la rumeur, seja a mesma coisa que boato. O rumor de Orleans é isso, talvez seja legal de ajuda. Então, gente, eu queria agradecer a mesa. A próxima mesa, intitulada Mídia, Memória, Disputas e Construções, com a professora Cristina Mussi, com o professor Marcelo Vidente. Espetacular. Podem continuar, porque isso também é um evento de formação, e é por isso que está tão lindamente abrilhantado pelos estudantes e pelos alunos de pós e de graduação. E agora a gente vai para o coffee break. E 4h04h30 em ponto, a gente começa a próxima mesa. Imperdível, tanto quanto essa.